Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre o tal do repertório literário, a bagagem literária. Será que a gente precisa saber ou ler algum livro antes de encarar uma grande obra clássica? Quais são esses pré-requisitos para ler determinado livro? Como formar um repertório? E se esse repertório é tão importante, assim como dizem, enfim, vamos conversar um pouco sobre esses tópicos. Estava com saudade aí de abrir a câmera e conversar um pouco com vocês, e eu acho que esse tema é um tema que volta e meia vem aí trazendo algumas dúvidas e questionamentos sobre a própria capacidade de ler um livro, né? Às vezes a gente fica se colocando barreiras de dizer que eu não posso ler tal livro porque eu ainda não li aquele outro, ou eu não me sinto preparado para ler determinada obra, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que ter um repertório não pode ser um pré-requisito para ler. Eu acho que isso é importante, porque a gente muitas vezes, como eu comentei, né, a gente coloca barreiras que só existem na nossa cabeça, né? Mas eu vou tentar desenvolver um pouco melhor isso aqui, porque não é uma questão simples de, você pode abrir qualquer livro e ler e interpretar da forma que quiser. Eu acho que a coisa não funciona bem dessa forma. Mas um repertório nada mais é do que a construção, aquilo que você constrói com a sua própria jornada a partir das suas leituras, né? Quando a gente pensa em educação formal, a gente pensa que a ideia dela é que na escola, nos primeiros anos, a gente tenha essa formação básica de como a literatura se formou no decorrer do tempo e quais foram essas bases, né, que foram construídas, especialmente se a gente pensar em cultura ocidental, a gente já pensa numa base formada pela mitologia greco-romana, pela Bíblia. Então são bases que delas vem a maioria das histórias que a gente conhece. Então saber isso tem uma importância, né? Eu não acho que seja o caso de você precisar ler todos os mitos gregos, ou pelo menos todos os livros de Homero, Ilíada e Odisseia, e a Bíblia inteira para depois sair lendo outras obras literárias. Mas ter noção disso eu acho importante. Mas o principal ponto em relação a repertório é que você só forma repertório lendo. Não existe nenhuma outra forma de você criar a sua bagagem literária que não seja lendo os livros. Você não tem um atalho, não tem um caminho mais rápido, ou você não consegue absorver de outras pessoas essa jornada. Você tem que construir a sua própria jornada. Então não adianta você ficar só com medo de ler determinadas obras, porque não vai entender tudo, porque não vai absorver tudo de primeira, porque a própria leitura e a própria jornada é uma construção, né? A literatura em si já é uma construção. Toda obra que vem no momento, na contemporaneidade, ou enfim, as obras que vieram mais recentemente, se valem de estruturas, de bases que vieram anteriormente. É inevitável que isso ocorra. E por mais que, especialmente no século XX, especialmente com os modernistas, tentou-se romper todas essas estruturas, tentou-se romper toda essa tradição, é inevitável que a gente repita as histórias, repita os mitos, repita as histórias bíblicas também, porque como eu falei, são as bases. Em relação a isso, eu queria trazer um pouquinho do que diz aqui na Imaginação Educada, do Northrop Frye. Eu até tenho um texto um pouquinho mais antigo que eu escrevi sobre isso no Substack, porque ele fala justamente que o poeta moderno, ele não tem a formação do poeta clássico, porque o poeta clássico tinha essas estruturas básicas. O poeta clássico lia Shakespeare, lia a Bíblia, e posteriormente a eles, os poetas que vieram depois, que vieram ali, sei lá, século XV, século XVI, século XVII, eles liam Homero, então existia essa base. E o que o Frye diz aqui é que o poeta moderno, ele não tem a base antes de criar a sua própria poesia. E se a gente pensar num paralelo entre o leitor moderno, né, talvez a gente possa pensar dessa mesma forma. A ideia aqui não é dizer que a gente precisa ler determinadas obras antes de ler outras, mas ler determinadas obras antes de ler outras nos torna mais culturalmente enriquecidos. Eu vou dar dois exemplos aqui com a minha experiência mesmo, que eu acho que vai ficar um pouco mais clara essa ideia. Quando eu li Homero pela primeira vez, eu li Ilíada nessa edição aqui, da Penguin, que, para começo de conversa, é uma edição que tem uma tradução super recomendada pela fluidez, é uma tradução tranquila de ler, que é a do Frederico Lourenço. Tem um texto de apoio muito bom aqui, enfim. Mas antes mesmo de ler Homero, eu já conhecia os mitos gregos, porque eu gostava muito quando era criança, via muito no Monteiro Lobato e essa recriação dos mitos, né? Então, muito daquilo que eu encontrei aqui
especialmente dos grandes deuses gregos, eu já sabia. E eu acho que quem não tem essa base vai entrar aqui e vai se sentir muito angustiado ou se sentir muito travado na hora de entender o que está acontecendo, porque o Homero, ele não traz aqui um manual dos mitos gregos, ele não vai te explicar a formação de cada um. Existem outras obras que até têm isso, Hesíodo e tal, né? Trabalhos dos Dias e a Teogonia, que tem essas explicações, mas aqui em Homero, que é uma das bases da literatura ocidental, ele não vai te explicar tudo isso em detalhes. Então, necessariamente, é uma obra que vai te demandar algum estudo, que vai te demandar alguns textos de apoio, um manual de mitologia, uma pesquisa para você se inteirar melhor. Então, eu não acho que seja também uma questão de simplesmente abrir o livro e sair lendo, porque pode ser que isso seja muito mais difícil para você se você ainda não tem alguma base. Outro exemplo que eu queria trazer é que essa semana eu terminei minha segunda releitura de Moby Dick, do Melville, e nessa minha segunda releitura eu vi ecos de um personagem específico, que é um personagem, né, muito importante da Bíblia e também de Paraíso Perdido, que é Lúcifer, o Satã, de John Milton. Porque aqui a gente tem um personagem construído de uma forma muito bem feita e que fica mesmo nesse nosso imaginário, né? Claro que ele já tá no nosso imaginário por conta do contexto bíblico, porque nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã, ok? Mas aqui, Milton vai fazer essa construção de personagem de um jeito muito impressionante. Eu fiz a leitura de Paraíso Perdido no ano passado, então essa releitura de Moby Dick que eu fiz agora, com esse imaginário construído junto, né, com o Paraíso Perdido, ficou mais claro para mim algumas referências que eu vi em Moby Dick. Eu vi em Moby Dick alguns personagens que parecem ecoar um pouco o Lúcifer de John Milton. Então, vejam que não é necessário para ler Moby Dick que eu leia Paraíso Perdido antes. Mas a minha leitura posterior a Paraíso Perdido foi mais rica porque eu já tinha essa referência. Curiosamente, eu estava lendo um texto de apoio dessa edição aqui, para ser bem exata, de Moby Dick, e nesse texto de apoio fala que antes de escrever Moby Dick, Melville estava lendo Paraíso Perdido de John Milton. Então é óbvio que tem aí uma construção, e eu pude enxergar essa construção a partir do meu repertório, que só foi possível a partir das minhas leituras, né? Não é algo obrigatório, mas eu pude fazer uma leitura mais rica a partir da construção do meu repertório. Eu sempre falo, né, que eu não acho que seja necessário que você faça todo esse caminho, ou não acho que seja o caso de colocar ainda mais barreiras, né, e dizer que você só vai fazer uma leitura se for em ordem cronológica e considerando tudo isso, mas eu acho muito importante que a gente tenha essa base, né. Foi justamente isso que eu criei lá no Como Entender os Clássicos, fazer esse caminho cronológico, não dando todos os detalhes, não sabendo todos os enredos, sabendo todos os livros que estão ali, mas entendendo a literatura como uma construção. Porque a literatura é muito viva, né? A literatura tem essa ideia quase cíclica, essa ideia de repetição, tanto de tipos de enredo, de tipos de personagem, ou enfim, de temas que ficam mais em voga em determinado momento ou em outro. E tudo isso, quando a gente traça uma linha cronológica, uma linha do tempo, fica muito mais claro. A literatura é quase como um tecido de memórias, assim, né? Porque o poeta que está escrevendo hoje, ainda que ele não tenha lido Homero, ainda que ele não tenha lido, sei lá, Byron, ainda que ele não tenha lido T.S. Eliot, ele tem, de certa forma, essa bagagem em si. Ele tem a experiência da literatura sendo trazida para a literatura atual. Porque tudo isso necessariamente é uma linha construída. A literatura é construção sempre. Então, quando a gente consegue enxergar com mais clareza isso, quando a gente observa um livro e consegue colocá-lo numa linha do tempo, consegue colocá-lo numa estrutura, ou consegue colocá-lo numa lógica, na minha opinião, e essa é a minha opinião, vocês fiquem à vontade para discordar, eu acho que a leitura de fato fica mais rica e fica mais profunda, mais clara, você consegue enxergar as coisas com mais lucidez. E um outro exemplo que eu quero dar disso é que recentemente também eu terminei a leitura de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e aqui a gente tem muito eco mitológico. Foi interessante, porque essa minha leitura, né, esse ano, depois de alguns épicos, depois de alguns mitos gregos, eu pude identificar aqui alguns padrões que talvez eu não identificaria se eu tivesse lido esse livro aqui antes de ler Homero, por exemplo. Então, como eu disse, não é algo necessário, não é algo essencial,
Mas quando você consegue fazer essas conexões, parece que o mundo se abre, assim, de um jeito diferente. Então, seja por meio dessas leituras que você vai construindo, ou seja por meio do estudo que você faz, seja por meio de leituras dirigidas com essas referências, tudo isso acaba aprofundando a leitura, na minha opinião. Não é simplesmente, vou abrir o livro e ler e assim eu vou tirar todas as referências e construir meu repertório. Existem formas de aprimorar essa construção. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, né, não existe outra forma de criar o seu repertório literário a não ser lendo. Então essas são as minhas 3 conclusões principais aqui, espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês, porque eu fiz uma bagunça aqui de referências e trazendo um pouco da minha experiência, né, enquanto leitora nesses últimos anos, mas a minha ideia é a seguinte: primeiro, que você só constrói repertório literário lendo, ninguém pode fazer isso por você. Segundo, existe um caminho que se você traçar, né, se você estruturar esse caminho, ou pelo menos tê-lo em mente enquanto lê, vai te fazer ver as coisas com mais clareza. E terceiro, que a literatura é uma eterna construção. Então, é inevitável que os ecos da literatura do passado estejam na literatura do presente. E perceber isso, né, notar isso, também faz com que a leitura seja ainda mais aprofundada. Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Tenho pensado muito sobre isso e desde a época que eu fiz o texto no Substack, eu vou deixar para vocês na descrição, porque eu acho sim que existe essa base, a gente precisa saber dessa base e muitas vezes até recorrer a essa base para entender melhor os clássicos da literatura e mesmo os contemporâneos. Mas eu também acho que não é uma coisa fixa, não é uma coisa que a gente precisa criar mais uma barreira, né? Já é tão difícil formar leitores hoje em dia e manter o hábito de leitura, a gente sabe da dificuldade com a vida acontecendo e essa construção da vida intelectual que se fala, né, e tal. Então, mais uma barreira não é algo lá muito saudável de se colocar. Mas eu também não quero simplesmente dizer aqui que qualquer leitura que você faz de qualquer jeito já vai ser o suficiente para você entender esses pequenos detalhes e essas nuances mesmo, né, da literatura. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham desse assunto. É um tema que tem aí uns vídeos, tem alguns comentários já rodando, então a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa, né? Então fiquem livres. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, estamos quase chegando aí aos 20 mil inscritos, estamos com 18.900 mais ou menos, então eu espero que chegue ao 20 até o final do ano. Vou ficar muito feliz se isso ocorrer. E até o próximo vídeo.